por que insistimos nisso, em termos que nos reunir, estar aqui juntos e tudo mais? Eu insisto nisso, os pastores da igreja insistem nisso, e outros pastores também têm insistido nisso, porque esse formato de cultos presenciais, os irmãos estando juntos aqui, tendo comunhão uns com os outros e estudando juntos a palavra de Deus, esse é o propósito do Novo Testamento, é o modelo bíblico mesmo. Aliás, o modelo bíblico mesmo vai além de estarmos aqui juntos, vai além disso, porque no modelo bíblico de igreja existe uma comunhão presencial, não é uma comunhão virtual, é uma comunhão presencial em que os irmãos, estando juntos nesse contexto de culto, os irmãos desenvolvem uma comunhão dinâmica e produtiva. O que isso significa? Isso significa que o ideal do Senhor, o ensino do Senhor em sua palavra, não consiste apenas em dizer que devemos estar juntos aqui. Isso é verdade. Devemos estar juntos aqui, mas não é só isso. Devemos estar juntos aqui produzindo algo na vida do irmão que está ao nosso lado. Nós devemos estar juntos aqui produzindo algo na vida do irmão que está conosco aqui. Ou seja, não basta apenas que nós nos encontremos aqui na igreja, nos vejamos uns aos outros e digamos bom dia ou boa tarde, demos aí um abraço, tomamos um cafezinho. Não. No ideal bíblico, e a construção, a realização desse ideal é um alvo supremo, talvez, ou um dos alvos supremos do nosso ministério aqui, consiste disso, de estarmos juntos, mas estarmos juntos de tal forma que cada irmão influencie a vida do outro irmão com a palavra de Deus em punho. Essa é a comunhão cristã. Esse é o tipo do convívio cristão que acontece aí nos nossos encontros, nas nossas reuniões, que deveria acontecer nos nossos encontros, nas nossas reuniões, como o ideal bíblico para a igreja, para uma igreja viva, para uma igreja dinâmica, para uma igreja produtiva. E esses ideais, eu fiz uma seleção de alguns textos bíblicos mostrando esse ideal neotestamentário, esse ideal apostólico de uma igreja dinâmica, de uma igreja em que não somente o pastor é mestre, uma igreja em que não somente os pastores ensinam, mas uma igreja em que os irmãos todos têm elementos, os irmãos todos têm ferramentas, os irmãos recebem dos pastores ferramentas. Os irmãos não são apenas receptáculos de informação, que pegam a informação que os pastores passam e aplicam na sua vida. Isso é maravilhoso, mas é mais do que isso. Os irmãos são receptáculos, pessoas que recebem essas informações, mas não são somente ouvidos, não são somente ouvidos e corações, não são somente ouvidos que afetam o coração e a conduta. Os irmãos também são pessoas que fazem com que esses ensinos todos que entram pelos ouvidos, em algum momento, nessa dinâmica da comunhão cristã, esses ensinos saem pela boca, falando ao irmão ao lado, admoestando o irmão ao lado, ensinando o irmão ao lado, consolando o irmão ao lado, ensinando, guiando o irmão ao lado. Então essa é a igreja dinâmica de que fala o Novo Testamento. A igreja dinâmica de que fala o Novo Testamento não é uma igreja barulhenta, todo mundo berrando, gritando, o Espírito Santo, isso é um hospício, isso não existe. Isso no Novo Testamento não existe. O que os irmãos veem por aí afora, isso é um hospício, isso é pior do que um hospício. Aliás, isso num hospício os loucos estranhariam, os loucos iam olhar e iam assustar. Eu sei porque eu já fui várias vezes em hospícios, e eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, nos hospícios que eu fui, se esses loucos vissem o comportamento que é adotado pelas pessoas nas igrejas por aí afora, iam ficar assustados, iam dizer, eu não volto nunca mais aqui, me leve de volta para o hospício, onde eu tenho um pouco de equilíbrio mental ali. Que isso não é o que os irmãos veem por aí afora, que chamam de igreja animada, igreja viva, isso é mentira.
A igreja viva é, na verdade, isso. Uma igreja em que os irmãos recebem dos pastores ferramentas, elementos, instrumentos de conhecimento doutrinário que se transformam em vida e são capazes, por receberem esses instrumentos, são capazes de influenciar a vida do irmão ao lado numa dinâmica de comunhão produtiva. Eu sou membro de uma igreja. Como ser membro de uma igreja? O que se espera, o que o Senhor Deus espera de mim como membro de uma igreja? Ele me colocou numa comunidade santa, numa comunidade de eleitos ali de Deus, numa comunidade de santos e amados. O que Deus espera de mim no convívio dessa comunidade? É só que eu me aproxime dessa comunidade e eu me sente ali no banco, eu aprenda e vá embora e aplique aquelas lições da minha vida. É só isso que Ele quer? Não, Ele quer isso é bom, é importante. É um ideal santo, louvável, mas não é só isso. Ele quer algo mais de mim como membro de uma igreja bíblica, como membro de uma comunidade de fé. E isso que Ele quer mais de mim está fundamentado nos textos que eu vou passar para os irmãos agora e que os irmãos poderão ler em casa depois. Os textos são os seguintes, eu fiz aqui uma listinha deles e vou passar para os irmãos agora aqui. É Romanos 15, 14, esse é um dos versículos, Romanos 15, 14. Efésios 4, 15 e 16, é um outro texto. Colossenses 3,16. Primeiro aos Tessalonicenses 5,14. Hebreus 3, 12 e 13. E Hebreus 10, 24 e 25. São esses os versículos que eu elenquei na semana passada para reforçar essa ideia. E eu vou ler com os irmãos somente um, que é Hebreus 3, 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aqui nesse texto, incredulidade significa apostasia. No livro de Hebreus, a palavra pecado, a palavra incredulidade, essas palavras significam apostasia, que não haja no coração de ninguém uma disposição apóstata. Apostasia significa virar as costas. Ninguém que tenha uma disposição de virar as costas e se afastar da verdade, de dar as costas para a verdade, dar as costas para a sã doutrina e ir embora. Que não exista isso em vocês. E ele prossegue, pelo contrário. E vejam agora aqui a dinâmica da comunidade de fé numa comunhão produtiva. Ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Notem, é uma atividade, é um trabalho de exortação, é um trabalho de encorajamento, de correção, de ensino, realizado por cada membro da igreja, encorajando um ao outro, ensinando um ao outro, estimulando um ao outro. Esse é o ideal da igreja neotestamentária. Cada irmão aqui, desde os jovenzinhos, adolescentes, até os mais velhos, todos sendo pessoas que tenham essa iniciativa. Então eu percebo que um irmão não veio domingo passado, não veio à igreja no domingo anterior, que está ausente faz um mês. Eu me aproximo dele. E com a palavra de Deus em punho, eu falo, irmão, eu tenho orado por você, eu queria deixar um versículo com você. Eu gostaria de destacar isso aqui para você. Quero ler esse versículo para você. Ou então fazer isso pelo WhatsApp, não seria tão ideal quanto presencialmente. Mas fazer isso, telefonar para a pessoa, admoestar, ensinar, consolar o que está cansado, consolar o que está abatido.
Cada irmão da igreja tendo essa atividade. Esse é o ideal da igreja bíblica. Isso é uma das marcas da igreja viva. E nós, claro, há irmãos aqui que fazem isso, não estou dizendo que ninguém faz. Claro que há irmãos que fazem isso, mas nós temos que crescer mais nisso. Nós temos 192 membros. 192 membros. Nós precisamos ter 192 pessoas aqui que sejam consoladores, admoestadores, pessoas que dirigem, apontam, ensinam, corrigem. Nós temos que ser assim, a igreja toda. Esse é o ideal da igreja bíblica. Não é só encontrar, tomar um cafezinho, dar um abraço, brincar, falar de futebol, falar de política. É bom, tudo isso é certo, não é errado fazer isso. Isso é gostoso até, eu gosto. Eu gosto de sentar com alguém, brincar e conversar e rir. É muito gostoso isso e temos que manter isso vivamente. Mas não pode ser só isso. Nós temos que ir além disso. As nossas conversas tem que ter, eventualmente ali, tem que haver ali nas nossas conversas, palavras de admoestação, de conforto, de ensino, de compartilhar. Olha o que eu aprendi nesta semana, veja o versículo maravilhoso que eu li, veja como isso aqui pode ajudar na nossa vida, eu li essa semana e ler para a pessoa ali e tal. Essas coisas são importantes numa igreja dinâmica, viva e bíblica, e nós temos que perseguir esses ideais.